Milionário fica chocado ao ver mendigo negro com colar da filha desaparecida. Renan vive no topo do mundo num dos apartamentos mais caros de São Paulo. Andar alto, vista cinematográfica, móveis que custam mais do que qualquer coisa que a maioria conhece na vida. Mas a vida dele é fria, dura, sem sorrisos verdadeiros. Ricos, porém invisíveis para ele, como fantasmas que servem só para alimentar seu império. Seus empregados mal trocam duas palavras. A rotina é cheia de regras, silêncio governando a casa de vidro e mármore. Tudo por causa da avareza que o domina. Porque para Renan, ter é tudo. Amar não está no dicionário dele. Até que, numa manhã cinzenta e pesada, Renan sai para uma reunião no centro da cidade. No meio do burburinho ensurdecedor de São Paulo, algo quebra o ritmo abafado dele. Numa praça meio esquecida, ali, encostado numa árvore seca, um mendigo negro queixo empinado, pele esburacada pelo tempo, e uma roupa rasgada como quem não se importa com mais nada. Um colar que ele só conhecia de uma coisa. O colar da filha desaparecida, Isabela. Renan sente o mundo girar em câmera lenta. O colar, aquele pedaço frágil de metal com um pingente que brilhava escondido entre correntes enferrujadas e sujeira. O pulsar no peito dele aumenta. Uma mistura de medo, raiva, esperança e desespero esmagando a garganta. O homem, estranho, levanta os olhos para Renan. O silêncio entre eles é um muro que a cidade não quer atravessar. Onde conseguiu isso? Renan engole seco, as mãos tremendo por cima da gravata cara. O mendigo sorri, uma mistura amarga, cansada. Ele se chama Victor, diz ele, e já foi um astrônomo respeitado. Um homem que conhecia estrelas, distâncias, segredos do universo. Mas a vida é cruel. Uma enchente arrasou sua casa, seus estudos, sua sanidade. Victor escorregou até ali, à beira do esquecimento, carregando na pele as marcas da tragédia e no olhar o peso de mundos que a chuva levou. Enquanto Renan observa o colar, pergunta silenciosa queima dentro dele. E Isabela? Onde está Isabela? O mendigo veterano parece saber mais do que diz. As sombras dançam num sombreamento quase horripilante. A situação estala. O corredor invisível que separa milionário e mendigo fica tenso, quase a explodir. Ao redor deles, a praça vira palco de olhares curiosos, cochichos, julgamentos rápidos. Gritos baixos entre passantes chocados. Como ele tem o colar da filha dele? Será que é a prova que faltava? Que jogo sujo é esse? Um policial desvia o olhar desconfortável. O barulho dos carros parece distante demais para aquela cena tão carregada de segredo e pressão. Renan tem um nó no estômago. Ele percebe que o que está em jogo ali não é só dinheiro. Não é só um pedaço de ouro enterrado em algum cofre. É algo que ele nunca entendeu antes. Um dilema que cutuca todos os seus preconceitos, que arrasta o passado enterrado para a superfície. A arrogância vai se dissolvendo, dando lugar a uma urgência desconhecida, uma busca desesperada por uma verdade que nunca quis encarar, por uma alma que talvez possa salvar a própria dele. Victor e Renan, mais do que rivais, são peças de um mistério sombrio, um jogo psicológico que ameaça engolir os dois. Segredos clamorosos esperam para explodir, mas ninguém sabe ainda quem será o vencedor ou o condenado. Renan segura firme o colar, olha para Victor, olhos de fogo e silêncio, e pergunta, voz cortando o ar pesado: o que você sabe sobre ela? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Renan sente o peso do mundo em seus ombros. Olhando nos olhos de Victor, seu coração bate acelerado. Um misto de nervosismo e esperança o consome.
A pergunta que brota dos lábios dele é como uma flecha, cortando o ar espesso que os envolve. O que você sabe sobre ela? Sua voz é quase um sussurro, mas ecoa na praça carregada de olhares curiosos. Victor, com seu sorriso cansado, parece hesitar. O silêncio se alonga, cada segundo se arrasta. E então, o inesperado acontece. Um forte grito corta o clima pesado, vindo de um grupo próximo. Ele está saindo! Todos viram a cabeça e Renan se distrai brevemente, mas é tempo suficiente para Victor puxar o colar de seu pescoço e segurá-lo com força. O olhar do mendigo se transforma em um brilho intenso de desespero. Não! Grita Victor, sua voz rasgando o silêncio. Você não sabe o que está fazendo! A multidão, antes apenas espectadora, agora se agita. O policial que passava finalmente se aproxima, mas a intensidade do clima aumenta. Victor avança um passo à frente de Renan, e o que acontece a seguir é instantâneo, uma explosão de emoções. Um homem, alto e sombrio, sai correndo da esquina da praça, apontando para Victor. O nervosismo do mendigo é palpável, a expressão em seu rosto é de puro pânico. Você! Grita o homem, e seu olhar é afiado como uma faca. Devolve o que é nosso! Os murmúrios na multidão se intensificam, todos se encaram, as perguntas pairam no ar. O que está acontecendo? Quem é esse cara? Renan sente o pulso acelerar, sua cabeça girando entre as revelações. Victor começa a balançar a cabeça, os olhos arregalados. Eu não quero problemas, por favor, só estou tentando sobreviver. O homem se aproxima mais, sem hesitar. É como se a pressão estivesse prestes a estourar. Renan se adianta, decidido a proteger Victor, mas em seu peito uma dúvida começa a brotar. Quem é realmente Victor? E por que esse homem parece conhecê-lo tão bem? O que você está dizendo? Renan desafia, a mente uma montanha russa de emoções. O que é nosso? Você não entende? Victor começa, mas o homem o interrompe. Ele sabe mais do que diz, Renan. A voz duplica em violência. O colar é só o começo. Está na hora de você saber a verdade. A multidão absorve aquelas palavras como uma esponja. Renan fica paralisado, o mundo ao seu redor escurecendo. E em um instante, a percepção muda. Aquela busca incansável pela filha pode estar conectada a algo muito maior e devastador. O homem saca algo do bolso, uma foto amarelada. Ele a levanta e todos os olhares se voltam para ela. O mundo de Renan desmorona. As peças se encaixam de maneira horrível. Ele reconhece aquela imagem. É Isabela. Mas ao lado dela, um jovem Victor, seus olhos radiantes, muito diferente do homem que está diante dele agora. O que você fez com ela? A voz de Renan sai como um rugido. Mas Victor já não está mais ali, o olhar no chão, como se um peso enorme o aniquilasse. Victor murmura, quase inaudível. Eu tentei salvá-la. A revelação paira no ar como um sussurro funerário, e Renan sente a terra se abrir sob seus pés. Todos os olhares se voltam para ele, questionadores, críticos. O que está acontecendo? Pergunta uma mulher na multidão. Mas a realidade é tão confusa que ninguém sabe, nem mesmo Renan. O nó em seu estômago volta, mais forte. Quando a verdade começa a se desenhar, a praça absorve a atenção, e uma certeza surge. Nada será como antes. O futuro se torna um enigma escuro, e a única coisa que ele sabe é que, em meio ao choque e à confusão, o que estava enterrado começava a vir à tona, arrastando todos os envolvidos em um turbilhão de dor, revelações e talvez, apenas talvez, uma oportunidade de redenção. Mas a pergunta persistente em sua mente ecoa: o que realmente aconteceu com Isabela? O peso daquelas palavras pairava no ar, cada vez mais denso, e Renan sentia como se estivesse prestes a desabar. Ele encarava Victor, que agora parecia uma sombra de si mesmo, e a verdade sobre Isabela e o colar incendiava sua mente. Mas antes que tivesse coragem de perguntar novamente, um grito ecoou na praça. A multidão vibrava de curiosidade, e a tensão era palpável. O homem sombrio avançava, seu olhar mais penetrante que uma facada. Ele não era um estranho qualquer.
Renan percebe. Renan repetiu. Sua voz agora um rosnado, o desespero transbordando em cada palavra. O homem não respondeu. Em vez disso, ele se virou para Victor, um sorriso cruel no rosto. Você realmente achou que poderia escapar, não é? As palavras retumbaram no peito de Renan como se tivesse sido atingido por um tijolo. As peças começaram a se encaixar de uma forma desesperadora. Mas antes que a verdade pudesse ser totalmente digerida, um grupo de homens surgiu do canto da praça. Eles eram grandes, intimidadoras presenças, e a multidão se afastou, formando um círculo ao redor da cena. O homem sombrio fez um sinal, e os outros avançaram. Renan tentou se mover, mas suas pernas estavam pesadas. Ele olhou para Victor e viu a súplica em seus olhos. O mendigo sabia que algo muito pior estava por vir. Não, não! Renan gritou, mas um dos homens já havia agarrado Victor pelo colar. O que está acontecendo? Em um movimento rápido, Victor puxou uma faca do bolso rasgado. Ele levantou, mas não para atacar. Não, ele apenas cortou a corrente do colar com um movimento preciso e, num ato surpreendente, entregou a peça para Renan. É o que você precisa, ele gritou, e nesse exato momento, o homem sombrio fez sinal para que seu grupo se aproximasse. A multidão estava em choque, os sussurros se intensificando. O coração de Renan disparou. Ele olhou para o colar em suas mãos. A peça de ouro, agora fria e ameaçadora. E então, o homem sombrio puxou um pequeno dispositivo eletrônico do bolso. Ele apertou um botão e foram ouvidos sons de sirenes. A polícia! A realidade se desfez como açúcar na água quente. Você é um canalha! Victor gritou desesperado, mas os outros homens começaram a cercá-lo. Renan sentiu o mundo girar ao seu redor, sua mente tentando decifrar a desgraça que se desenrolava. O colar é só o começo, Renan. O homem sombrio se voltou, seus olhos cheios de um ódio que fazia o estômago de Renan revirar. Você nem mesmo sabe o que está realmente acontecendo. O nó na garganta de Renan apertou ainda mais. Ele olhou para Victor, pensando em todas as histórias que ainda poderiam ter. Todos os segredos que estavam enterrados. Aquele colar não era apenas uma joia. Era um símbolo, uma âncora ligada a algo muito maior. Uma verdade tão devastadora que ameaçava consumi-los ali mesmo. O que você quer dizer? Renan gaguejou, a mente em frangalhos. Ele e Victor trocavam olhares carregados de uma mistura de medo e necessidade. E então, uma explosão ensurdecedora ressoou na praça. Um clarão iluminou tudo ao redor. Algo havia detonado no meio da multidão, e o caos se instaurou. Gritos e correria tomaram conta do ambiente na mesma fração de segundos em que o chão tremeu. O colar escorregou da mão de Renan e caiu, desenhando uma trajetória lenta em meio ao pânico. A última visão que ele teve de Victor foi de um homem paralisado, encarando seus algozes, antes que tudo ao seu redor se tornasse um turbilhão. As luzes se apagaram. Barulhos confusos finalmente se misturaram em gritos, e o que havia no ar eram perguntas nunca feitas. O que era aquela luz? O que aconteceu com Isabela? O que Victor sabia? Tudo se tornava uma névoa de lembranças. No final, o que Renan realmente sabia? Ele já não tinha certeza. E quando a poeira começou a assentar, uma única verdade pulsava em sua mente. Nada seria como antes. Os laços que o uniam a todos ali, mesmo os que ficaram para trás, estavam prestes a se romper em uma nova realidade. O que viria a seguir era um abismo. O chão tremeu com a explosão. As pessoas gritavam. A poeira se espalhou. Tudo parecia girar em torno de Renan. Ele piscava, lutando para focar em algo, em alguém. Victor, o mendigo, estava ali, expressão paralisada, como se o tempo tivesse congelado. Foi então que um cheiro forte de fumaça invadiu suas narinas e a realidade voltou a pressioná-lo. O caos era além do que ele poderia suportar. No meio da confusão, Renan viu o colar rolando em direção à calçada. Ele correu, tentando se agachar para pegá-lo,
Mas as vozes na sua cabeça foram rapidamente abafadas por algo que chegava do fundo da multidão. Lamentos e gritos criavam um eco ensurdecedor. O que está acontecendo? A sala de horror estava se desfazendo. Renan levantou a vista e, quando se virou para Victor, notou algo no olhar do homem. Era como se a escuridão o cercasse. Victor não parecia mais o mesmo. Havia algo que o atormentava. O homem sombrio, agora ao fundo, se aproveitou do pânico. Ele quase desapareceu na fumaça. E então, ao invés de se afastar com sua gangue, puxou um cartaz do bolso. Ele segurou a fotografia com um semblante triunfante. O flash de um celular capturou a imagem, iluminando o rosto do homem em meio ao terror. "Olhem todos!" gritou, os olhos ardendo de satisfação. "O verdadeiro culpado! A culpada por tudo isso!" Os olhares se voltaram rapidamente. Renan, confuso, não reconhecia o que estava diante dele. O homem sombrio não era apenas um desconhecido. Havia algo mais. Victor começou a tremer e as linhas em seu rosto se acentuaram. Renan se aproximou, mas a apreensão o paralisou. A foto que o homem segurava estava mais nítida agora, e Renan não pôde evitar virar os olhos para ela. Ouvia murmúrios entre a multidão. Palavras como mentiroso e traição ecoavam ao redor. E então, um instante de revelação. Renan viu não apenas uma imagem de Isabela, mas ao lado dela, uma outra figura. Ele se inclinou para ver melhor. O coração parou. Era uma mulher. A mesma mulher que ele jurava ter perdido anos atrás. A sua primeira esposa, Júlia. "O que isso significa?" sussurrou Renan para si mesmo. Pensamentos sobre Júlia se agitaram como um furacão. Mas como? O que ela tinha a ver com a tragédia? A mente dele estava em ebulição. Victor, de olhos arregalados, olhou para Renan e balançou a cabeça. "Eu nunca quis que você soubesse. Sabia do que aconteceu com Isabela?" Renan fez ecoar na praça, e as palavras saíram mais como um grito. O sentimento de traição começou a envolver seu coração. O homem sombrio deu um passo à frente. "Não só isso, você precisa saber a verdade. Isabela e Júlia estavam juntas. Elas tentaram te proteger." O queixo de Renan caiu em incredulidade. Ele olhou para Victor, que agora parecia pequeno, um homem quebrado cercado por sombras. A multidão silenciou, absorvendo cada palavra, cada momento. Renan gaguejou, as emoções fervendo à superfície. "O que você está dizendo é impossível." Mas o homem sombrio não hesitou. "A verdade é mais aterrorizante do que você imagina." Renan percebia que todo o seu mundo estava desmoronando. Os sussurros se tornaram gritos novamente e a povoação se agitou. O som da sirene se aproximando ficou distante, como se o tempo não existisse mais. Ele se sentiu preso entre a revelação devastadora e a obrigação de entender algo maior. Victor saiu de onde estava, suando, mas seus olhos cheios de um misto de dor e determinação. "Eu nunca quis que isso usasse contra você", Victor gritou. "Sua vingança, a verdade, tudo estava envolto em um plano muito maior." Renan não sabia mais em quem acreditar. Seus pensamentos se aglomeravam como nuvens tempestuosas. Todo o seu mundo tinha mudado em um instante. As peças fugiam de suas mãos, e a única certeza que restava era que a próxima revelação poderia ser ainda mais aterradora. Mas antes que pudesse perguntar mais, uma nova explosão sacudiu o chão novamente. A fumaça cobriu tudo, e meio ao pânico, Renan se lembrou de uma coisa. O que eu realmente sei sobre todos esses anos perdidos? E a pergunta ecoava como uma maldição. Finalmente, uma última frase atravessou sua mente, gravada como uma advertência em fogo. A verdade pode ser a maior traição de todas. Renan piscou, o mundo ao redor dele distorcido pela fumaça. A explosão ainda reverberava em seus ouvidos, e ele sentiu uma onda de pânico escalar por seu corpo. Victor estava ali, a poucos passos, com o olhar perdido, e aquele homem sombrio ainda se movia na fumaça, sua presença carregada de intenções malignas. "O que você quer de mim?" Renan gritou, a voz se perdendo em meio ao caos. As sirenes se aproximavam,
Mas o verdadeiro barulho era o de seu coração. Ele encarou o homem, que segurava a foto de Isabela e Júlia, desvelando um passado que ele nunca pensou ser tão sinistro. Victor estava em... Você realmente acha que a sua vida é um filme de mistério, não é? Ele provocou, as palavras cortando a névoa de confusão que envolvia Renan. Mas os verdadeiros mistérios são mais profundos, e você mal arranhou a superfície. O tempo parou por um momento. Renan se sentia como se estivesse em queda livre, sem saber quando ou se seria capaz de parar. E então, a verdadeira reviravolta começou a acontecer. O homem sombrio levantou a foto em direção à multidão. "Você não entende, Renan!" exclamou, e o eco da sanidade fugiu de seu tom. "O que aconteceu com Isabela foi parte de um plano. Júlia não era quem você pensava que era." O que essas palavras significavam? Renan sentiu um frio na espinha. Ele olhou para Victor, que estava à beira da explosão emocional, um desejo ardente e aterrorizante em seus olhos. "Júlia!" Renan gaguejou, a confiança dele desmoronando. "Não, isso não pode ser verdade. Ela me amava." "Ela não te amou. Ela te usou." O grito ressoou como um tiro no meio da praça. O homem sombrio desferiu uma verdade brutal que fez Renan tremer até a raiz. Isabela não foi a única a desaparecer. O que você não sabe é que o que aconteceu com Isabela estava ligado a algo muito maior que você. Renan deu um passo atrás, a mente fervendo, tentando entender. A imagem de sua esposa, a mulher que pensava conhecer, a mulher que ele imaginava que tinha morrido ao lado dele. Uma nuvem de incertezas começou a rondar sua mente. Sombras distorcidas de revelações. "O que você sabe sobre Júlia?" gritou Renan, a voz embargada. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta, a verdade começando a chover. O homem sombrio sorriu, um sorriso negro satisfeito. Ela não estava na sua vida apenas para ser uma esposa. Havia muita coisa que você não via, muitas conexões, e Júlia estava profundamente envolvida. É como se um alicerce se desfizesse sob os pés de Renan. Tudo o que havia acreditado, tudo o que o levou até aquele momento, balançava em um fio. Victor observou a cena com um olhar sombrio. Um pingo de compreensão passou entre eles. Renan sentiu algo se mover dentro dele, como se fosse um brinquedo quebrado ao meio. E antes que pudesse processar mais, uma luz ofuscante irrompeu entre a fumaça, e algo pesado despencou ao chão. O eco de uma explosão menor seguiu, e objetos começaram a voar por todos os lados. As pessoas gritavam, e Renan caiu de joelhos. Tonto, o homem sombrio gritou algo, mas a confusão era tanta que Renan não ouviu. A realidade era um amálgama caótico de rostos aterrorizados, fumaça e sombras. Então Victor tomou coragem e, em um ato de desespero, correu em direção ao homem. "A verdade não pode mais ficar oculta!" ele gritou, e seu corpo ficou tenso. Mas de repente uma figura obscura, uma outra sombra no meio da multidão, cruzou seu caminho com uma faca reluzente em mãos. "Não!" Renan gritou, mas foi tarde demais. O peso da cena se espalhou como fogo, pois o desfecho da corrida de Victor era aterrador. Com um movimento brusco, Victor caiu, e o ato fugaz se tornou um grito mais profundo. O desespero ganhou corpo, e Renan teve a certeza de que nada, absolutamente nada, era o que parecia. O homem sombrio, agora satisfeito, riu em meio ao caos. "E agora, Renan?" ele provocou, enquanto as sirenes ecoavam cada vez mais perto. "O que você fará agora que a verdade tocou o seu mundo?" Renan sentia sua vida desmoronar ao redor. A pressão da realidade lhe esmagava. O que realmente estava acontecendo com Isabela? O que Júlia havia feito? Ele olhou para onde Victor caíra, e a multidão começou a se agitar. A incerteza aumentava. A verdade parecia se afastar, em meio à fumaça e ao horror. "O que eu faço agora?" ele murmurou a si mesmo, o nó na garganta apertando ainda mais. Uma única pergunta ecoava em sua mente. "E se eu não conseguir lidar com isso?"
A resposta que ele buscava parecia tão fora de alcance quanto as estrelas que um dia Victor havia estudado. O futuro era um mistério ainda mais profundo e aterrador. E o único caminho que restava era a descoberta da verdade. Renan piscou, o mundo ao redor dele distorcido pela fumaça. Aquele momento parecia uma armadilha. O colar? Victor murmurou, ainda atordoado. Seus olhos estavam fixos na foto que o homem sombrio segurava. A imagem de Júlia e Isabela se tornava uma ferida exposta. Renan soltou a respiração, ensaiando um movimento, preparado para enfrentar a verdade que pesava no ar. Mas antes que pudesse entender, uma explosão de luz iluminou a praça. Um clarão ofuscante surgiu por trás do homem sombrio, e Renan passou a mão pelos olhos. Em meio ao tumulto, a cena se transformou em um espaço surreal. Ele viu rostos assustados, as crianças cobriram os olhos, e o chão tremeu sob os pés. "O que foi isso?" ele gritou, tentando discernir a realidade. E então a verdade que ele não poderia imaginar se manifestou diante. Ela não aparecia há anos, e agora estava ali, tão viva quanto as lembranças que ele tentava enterrar. Júlia olhava fixamente para o homem sombrio. "Você não vai levar tudo de mim de novo!" ela gritou, sua voz cortando o ar como um raio. E com um movimento rápido, ela puxou uma arma de sua cintura. A multidão ficou em choque, e Renan sentiu o frio da incerteza invadir o seu peito. Renan mal pôde acreditar no que seus olhos viam. O que sua esposa estava fazendo ali? O que havia acontecido? O caos se transformou em um silêncio profundo. A fumaça dançava ao redor, enquanto ele tentava entender. Júlia parecia mais forte, mais resoluta do que nunca, e havia um brilho em seus olhos que ele não via há tanto tempo. O homem sombrio tornou-se o objeto de desprezo. "Você não deveria estar viva", ele desafiou, o pânico transparecendo. Mas Júlia não hesitou. "Você não controla mais nada", ela respondeu, firme. "O que você fez com Isabela e comigo acabou." Renan ficou paralisado. A revelação o atingiu como um soco no estômago. O que Júlia estava dizendo? O que havia acontecido realmente? Sua mente girou. As peças do quebra-cabeça não faziam sentido. Padrões que ele nunca perceberia estavam diante dele, ligando perdas e traições que se entrelaçavam com um passado conhecido. A multidão começava a sussurrar novamente. Uma onda de murmúrios se alastrou entre eles. Todos estavam buscando respostas. Ele olhou ao redor, tentando captar a profundidade daquela situação. Tudo o que pensou saber sobre sua vida e sua amada Júlia se desintegrava diante de seus olhos. "Isabela!" ele chamou, a voz tremendo. Mas Júlia interveio, seus olhos ardendo. "Não se preocupe, ela ainda está viva, e eu não vou deixar que isso acabe assim." 8 olhos se encontraram em meio daquela tensão, e Renan viu um fio de esperança e desespero ao mesmo tempo. Como ela poderia garantir aquilo? O homem sombrio, encurralado pela situação, começou a se mover, procurando uma saída, mas o olhar decidido de Júlia fez com que ele hesitasse. Então, em um movimento rápido, ela apontou a arma para ele. O aperto no peito de Renan se intensificou. A realidade se tornava mais insana a cada segundo que passava. A praça estava congelada. O suspense estava prestes a romper. Mas naquele momento, o inesperado aconteceu. O chão começou a tremer violentamente, como se a terra estivesse se revoltando. Renan se viu caindo para o lado, enquanto a multidão gritava em pânico. A fumaça se misturou ao caos, e as pessoas começaram a fugir para longe da explosão que se aproximava. A pressão no ar se acumulava, e no meio do pânico, Renan percebeu algo. As palavras de Júlia sobre Isabela estavam conectadas às verdades mais obscuras do passado. Ele precisava descobrir por que aquele homem sombrio estava tão ligado às suas vidas. Era mais do que um vilão. Era uma peça de um quebra-cabeça colossal que ele estava prestes a desvendar. A última coisa que Renan viu foi a figura de Júlia, firme e corajosa, mas a explosão a empurrou para longe. No momento em que o chão tremeu sob seus pés, uma única ideia se instalou em sua mente. A verdade estava prestes a se revelar de uma forma que poderia destruir ou salvar a todos eles.
O que realmente aconteceu com Isabela? Esta pergunta ardia como fogo, e Renan sabia que a próxima resposta poderia ser fatal. Renan piscou. O mundo ao redor dele distou. O momento parecia um filme, mas a dor era verdadeira. "Júlia!" ele gritou, a voz drenando-se incredulidade. O peso da sua presença o atingiu com uma força avassaladora. Todos os anos que ela havia desaparecido, todas as perguntas sem respostas. Mas agora ela estava ali, quase como uma miragem nos seus sonhos mais obscuros. "Não!" o homem sombrio retrucou, seu olhar gélido não deixando espaço para a dúvida. "Você não sabe o que está fazendo." Uma onda de tensão investiu o ar. Renan sentiu o silêncio se espalhar como um véu pesado, todos os rostos ao redor esperando pela tragédia. Ele olhou nos olhos de Júlia, a mistura de determinação e medo refletida nas íris dela. O cérebro dele disparou em uma enxurrada de sentimentos conflitantes. Ele queria puxá-la para si, mas havia algo no olhar dela que o deteve. "Você não entende, Renan." Júlia insistiu, os olhos cintilando com uma intensidade que ele nunca havia visto. "O que está em jogo é maior do que todos nós." As palavras dela dispararam um sinal de alarme em sua mente. O homem sombrio sorriu, desdenhoso, e antes que qualquer um pudesse reagir, levantou a mão e clicou em um botão. Num instante, um estrondo ensurdecedor explodiu, e assim, uma onda de luz atravessou a praça. Renan foi lançado para trás. O impacto o atordoou. Quando conseguiu se levantar, tudo parecia diferente. As luzes piscavam, as pessoas estavam em pânico, mas uma nova figura emergiu da fumaça. Um homem de terno escuro, cara familiar, cabelos grisalhos e um olhar firme. Renan franziu a testa. O reconhecimento crescia. Era seu pai. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Renan saiu entrecortada de indignação e confusão. Seu pai, que lhe havia ensinado a primazia do dinheiro, agora cercado pelo caos. "Precisamos conversar, filho", disse o homem, sem o menor sinal de preocupação com a confusão ao redor. Ele avançou, o olhar se focando em Júlia. "O que você fez com sua má influência?" proferiu com um desprezo que cortava como lâmina. A cena se enrijeceu. Renan piscou rapidamente, tentando entender. O homem sombrio que estava prestes a dar mais um passo hesitou diante do velho que surgira de suas memórias. "Você?" O homem sombrio parou. A raiva em sua voz ecoou na praça. "Você não tem mais poder." "Poder?" O pai de Renan riu sarcástico. "Poder você não entende. Tá cheio de jogos de escuridão." Renan olhou entre o pai e o homem sombrio, confuso, sua mente lutando para processar tudo. Quem eram eles realmente? Diante daquela confusão, Júlia, agora terna e vulnerável, fixou o olhar no pai dele. "O que você está escondendo?" ela perguntou. A ingenuidade de uma mulher despreparada para o horror que poderia se revelar a seguir. O que veio a seguir fez o chão desmoronar embaixo de Renan. O pai de Renan olhou para Júlia e disse as palavras que mudariam tudo. "Júlia, você sempre soube, não é? O que aconteceu com Isabela, o seu desaparecimento, era parte do plano. Parte do nosso plano." O silêncio caiu como um peso mortal. Renan sentiu seu coração parar. O que seu pai havia dito? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma horrível. A sensação de traição o sufocava. "O quê?" murmurou Renan, cada palavra uma tentativa de entender. Um nó se formou em sua garganta. "Que plano?" "Eu não deveria ter feito isso." Júlia sussurrou, a cor saindo do seu rosto. "Eu não sabia que isso iria acabar assim." Foi como se a terra tremesse sob os pés de Renan. A indignação crescia. Não havia como escapar do abismo que o envolvia. Ele olhou para Victor, em algum lugar entre dor e surpresa. Tudo o que ele havia vivido, todas as suas certezas estavam se desintegrando. "Isso não pode ser verdade!" gritou Renan, o desespero tomando conta dele. "Você me mentiu!" Ele queria entender, queria que alguém lhe dissesse que tudo aquilo era falso. Mas ali, com a fumaça pesando no ar e segredos expostos como feridas abertas, a única coisa que lhe restava
era a escolha de qual verdade ele escolheria acreditar. E a revelação só levantava mais perguntas. E no fundo de sua mente, a única certeza residia em um eco. O que exatamente realmente aconteceu com Isabela? Renan piscou, o mundo ao redor dele distorcido pela fumaça. O coração batia desesperado, enquanto seus olhos buscavam Júlia, agora armada e pronta para enfrentar o homem sombrio. A praça era um caos, um misto de alucinação e realidade, com gritos ecoando e pessoas correndo. O momento parecia um filme, mas a dor era verdadeira. "Júlia!" ele gritou, a voz drenando-se em incredulidade. O peso da sua presença o atingiu com uma força avassaladora. Todos os anos que ela havia desaparecido, todas as perguntas sem respostas, mas agora ela estava ali, quase como uma miragem nos seus sonhos mais obscuros. "Não!" o homem sombrio retrucou, seu olhar gélido não deixando espaço para a dúvida. "Você não sabe o que está fazendo." Uma onda de tensão investiu o ar. Renan sentiu o silêncio se espalhar como um véu pesado, todos os rostos ao redor esperando pela tragédia. Ele olhou nos olhos de Júlia, a mistura de determinação e medo refletida nas íris dela. O cérebro dele disparou em uma enxurrada de sentimentos conflitantes. Ele queria puxá-la para si, mas havia algo no olhar dela que o deteve. "Você não entende, Renan." Júlia insistiu, os olhos cintilando com uma intensidade que ele nunca havia visto. "O que está em jogo é maior do que todos nós." As palavras dela dispararam um sinal de alarme em sua mente. O homem sombrio sorriu, desdenhoso, e antes que qualquer um pudesse reagir, levantou a mão e clicou em um botão. Num instante, um estrondo ensurdecedor explodiu, e assim, uma onda de luz atravessou a praça. Renan foi lançado para trás. O impacto o atordoou. Quando conseguiu se levantar, tudo parecia diferente. As luzes piscavam. As pessoas estavam em pânico, mas uma nova figura emergiu da fumaça. Um homem de terno escuro, cara familiar, cabelos grisalhos e um olhar firme. Renan franziu a testa. O reconhecimento crescia. Era seu pai. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Renan saiu entrecortada de indignação e confusão. Seu pai, que lhe havia ensinado a primazia do dinheiro, agora cercado pelo caos. "Precisamos conversar, filho", disse o homem, sem o menor sinal de preocupação com a confusão ao redor. Ele avançou, o olhar se focando em Júlia. "O que você fez com sua má influência?" proferiu com um desprezo que cortava como lâmina. A cena se enrijeceu. Renan piscou rapidamente, tentando entender. O homem sombrio, que estava prestes a dar mais um passo, hesitou diante do velho que surgira de suas memórias. "Você?" O homem sombrio parou, a raiva em sua voz ecoou na praça. "Você não tem mais poder." "Poder?" O pai de Renan riu sarcástico. "Poder você não entende. Tá cheio de jogos de escuridão." Renan olhou entre o pai e o homem sombrio, confuso, sua mente lutando para processar tudo. Quem eram eles realmente? Diante daquela confusão, Júlia, agora terna e vulnerável, fixou o olhar no pai dele. "O que você está escondendo?" ela perguntou, a ingenuidade de uma mulher despreparada para o horror que poderia se revelar a seguir. O que veio a seguir fez o chão desmoronar embaixo de Renan. O pai de Renan olhou para Júlia e disse as palavras que mudariam tudo. "Júlia, você sempre soube, não é? O que aconteceu com Isabela, o seu desaparecimento, era parte do plano, parte do nosso plano." O silêncio caiu como um peso mortal. Renan sentiu seu coração parar. O que seu pai havia dito? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma horrível. A sensação de traição o sufocava. "O quê?" murmurou Renan. Cada palavra uma tentativa de entender. Um nó se formou em sua garganta. "Que plano? Eu não deveria ter feito isso." Júlia sussurrou, a cor saindo do seu rosto. "Eu não sabia que isso iria acabar assim." Foi como se a terra tremesse sob os pés de Renan. A indignação crescia. Não havia como escapar do abismo que o envolvia. Ele olhou para Victor, em algum lugar entre dor e surpresa. Tudo o que ele havia vivido,
Todas as suas certezas estavam se desintegrando. Isso não pode ser verdade, gritou Renan, o desespero tomando conta dele. Você me mentiu? Mas antes que a situação pudesse se desenrolar mais, um novo som cortou o ar. Sirenes soaram, não apenas de polícia, mas de um conjunto de veículos que se aproximava em alta velocidade. Renan virou a cabeça e, ao longe, viu uma coluna de luzes azuis piscando. A multidão começou a gritar ainda mais alto. Nem mesmo a explosão tinha preparado Renan para o que aconteceu a seguir. Um forte clarão mais intenso emergiu de uma das viaturas. E então, tudo estourou. O asfalto sob os pés começou a se rachar e a praça virou um cenário de destruição. Do fundo do caos, uma figura conhecida surge, arrancando o ar dos pulmões de Renan. Era Isabela. Ela estava ali, inteira, exatamente como ele a lembrava. Os cabelos desgrenhados, mas a expressão no rosto dela era uma mistura de dor e determinação. Pai, sua voz ecoou, mas Renan mal podia acreditar no que via. A confusão na praça, as revelações sobre Júlia, as palavras do homem sombrio, tudo perdeu o significado em um instante. Isabela, Renan chamou, a incredulidade o dominando. Mas onde você esteve? Não há tempo, ela gritou apressada. Eles estão vindo por nós. Os dois homens assistiam, atônitos. Renan queria correr em direção a ela, mas as revelações cortavam como facas. Uma sombra de dúvida pairava e tudo o que ele conhecia girava fora de controle. O que estava acontecendo? O que significava que Isabela estava de volta? Olhando para sua filha, Renan sabia que tudo tinha mudado novamente. E no fundo do seu coração, uma única pergunta pulsava, como um eco insondável. Que verdade você esconde, Isabela? Isabela estava ali, inteira, exatamente como Renan a lembrava. Os cabelos desgrenhados, a expressão no rosto misturava dor e determinação. O caos ao redor parecia se dissipar, enquanto sua presença reacendia um fio de esperança em seu coração. Pai! Ela gritou com uma urgência que cortava o ar. Precisamos ir! Os olhos de Renan se encheram de lágrimas. Ele queria correr até ela, mas não sabia se a partir de agora tudo voltaria ao normal. O que tinha acontecido? A imagem de Júlia armada, o homem sombrio, Victor caído. O cenário ainda era de tempestade. Isabela! Ele chamou, mas a voz saiu entrecortada, trêmula. Fui encontrado e você estava nos tobos perdidos. Não podemos ficar aqui. Isabela insistiu, puxando-o pela mão. Eles vêm, e você não imagina quem são. Nesse momento o homem sombrio observava a cena. A expressão dele mudando de surpresa para um semblante calculista. Renan notou isso e se virou, buscando respostas. Se ele estava presente, com certeza sabia mais do que estava disposto a compartilhar. O que você está querendo, afinal? Renan desafiou, o peito apertando. O que aconteceu com Isabela? A multidão parecia em choque e o murmurinho aumentou. Pessoas trocavam olhares confusos, muitos sussurrando entre si. Ela estava morta. Como está viva? A tensão aumentava como um fio prestes a se romper. Não há tempo para explicar detalhes, pai. Isabela olhou para Renan com os olhos cheios de emoção. Só saiba que o que você conhece é só uma parte da verdade. O homem sombrio avançou alguns passos, o que trouxe a atenção de Renan. Um sorriso irônico surgia em seu rosto enquanto ele ajustava a postura. Ele aproveitava a confusão, como um predador diante da presa. Ela fala a verdade, Renan. A verdade que você prefere ignorar, disse o homem sombrio, quase um sussurro maligno. Isabela não é quem você pensa que é. Espasmos de choque percorreram o corpo de Renan. O que ele havia acabado de ouvir soava como uma traição brutal. O que você quer dizer com isso? Renan perguntou, agora sem conseguir esconder a inquietação. Como assim não é quem eu penso? Você não percebe? A voz do homem sombrio se ergueu,
mais confiante. Isabela não está viva por acaso. Foi uma escolha, um sacrifício em um jogo muito maior do que você imagina. O que ele disse ecoou em Renan como um eco distante. Isabela segurou a mão do pai, seu olhar desafiador, quase aterrorizante. Você realmente quer saber? Isabela falou, quase um sussurro. Sou parte de algo que você não consegue ver. Os rostos ao redor se voltaram, a multidão agora presa em um único momento. As dúvidas aumentavam como uma tempestade iminente. O que você está dizendo? Renan gaguejou, sentindo a realidade desmoronar em torno dele. Um nó se formou em sua garganta, e a expressão de Isabela tornava-se uma máscara de segredos. Vocês não entendem nada! O homem sombrio gritou, sua voz agora uma tempestade de desprezo. Júlia, Isabela, todas as escolhas de sua vida foram manipuladas por aqueles que controlam tudo. A verdade é que você nunca poderia mantê-las a salvo, Renan. Renan recuou, as palavras do homem mergulhando o ambiente em um silêncio profundo. O peso da revelação escorreu para seu coração como ácido, queimando tudo por dentro. Então foi você. O olhar de Isabela se firmou, condenatório. Você nunca parou de me observar. O homem sombrio soltou uma risada que ecoou na praça. E Renan sentiu a raiva pulsar em suas veias. Aquilo não estava certo. Ele se virou para Isabela. A confusão em seu olhar refletia dor e descrença. Você não é a minha filha, Renan proferiu, a voz falhando. Um calor repentino tomou conta dele, ocupando o espaço entre eles como uma parede invisível. Uma explosão de sentimentos. A verdade era mais do que uma revelação. Ela se tornava uma traição devastadora. Renan não tinha palavras. O pano da realidade se desfiava enquanto olhava para a imagem da filha. Isabela sorriu, mas havia algo de maligno por trás dessa expressão. Ó pai, ela disse, a voz agora calma e suave. Você sempre foi tão fácil de manipular. E então, o estalo percorreu pela multidão, como um pressentimento, e Renan sentiu a gravidade do absurdo. O nó na garganta apertou ainda mais, e os olhares ao redor se tornaram de horror. A verdade começava a despedaçar a estrutura sobre a qual ele havia construído sua vida. A ilusão se desfez, e com ela, toda a sua realidade. Uma única ideia formava-se. Tudo o que ele conhecia estava prestes a desabar, e as consequências daquilo eram mais sufocantes do que qualquer uma de suas maiores tragédias. E no fundo, um novo mistério começava a emergir. O que significava estar preso em um jogo e a quem realmente Isabela se tornara? Isabela estava ali, inteira, exatamente como Renan a lembrava. Os cabelos desgrenhados, a expressão no rosto misturava dor e determinação. O caos ao redor parecia se dissipar, enquanto sua presença reacendia um fio de esperança em seu coração. Pai! Ela gritou com uma urgência que cortava o ar. Precisamos ir! Os olhos de Renan se encheram de lágrimas. Ele queria correr até ela, mas a cena era confusa. A imagem de Júlia armada, o homem sombrio, Victor caído. Um turbilhão de emoções o consumia. A praça estava um pandemônio, mas Isabela brilhava em meio à luta, como um farol na escuridão. Isabela! Ele chamou, a voz carregada de incredulidade. Onde você esteve? Não podemos ficar aqui. Isabela insistiu, puxando-o pela mão. Eles vêm, e você não imagina quem são. O homem sombrio observava a cena, a expressão dele mudando de surpresa para um semblante calculista. Renan notou isso e se virou. Não era hora de hesitar. O que você quer de mim? Renan desafiou, buscando respostas. O que aconteceu com minha filha? A multidão parecia em choque. Murmúrios se intensificavam. Muitos olhavam para Isabela, sussurrando perguntas sobre como ela poderia estar viva. O homem sombrio, cercado pela fumaça, sorriu, alimentando o drama. Ela fala a verdade, Renan. A verdade que você prefere ignorar, disse o homem, quase um sussurro maligno.
Isabela não é quem você pensa que é. Renan engoliu em seco. Essas palavras soavam como uma condenação. O que você quer dizer com isso? Ele gaguejou, a confusão se transformando em medo. Um nó se formou em sua garganta, e a expressão de Isabela tornava-se uma máscara de segredos. Oh, pai, ela disse, a voz agora calma e suave. Você sempre foi tão fácil de manipular. Os olhos de Renan se arregalaram. A dor que ele sentia transformou-se em um pesar ainda mais profundo. O que estava acontecendo? A realidade desmoronava, e o que parecia ser a verdade agora não era nada mais do que um eco. Não! Renan gritou. A raiva e a incredulidade pulavam de seu peito. Você me mentiu! O homem sombrio aproveitou o momento. Era a hora de despedaçar. Você nunca poderia mantê-las a salvo, Renan. Isabela está envolvida em um jogo que você sequer pode imaginar. O chão sob eles começou a se agitar. As emoções à flor da pele estavam prestes a explodir. Precisamos sair. Isabela reclamou novamente, e Renan sentiu o peso no peito. No meio do caos, Júlia, ainda armada, ergueu a voz. Isabela, tudo isso é por sua causa, não é? Você é a chave para tudo. O tumulto aumentou, e Renan sentiu que as coisas estavam saindo do controle. O que significava estar preso em um jogo e a quem realmente Isabela se tornara? Em meio a esta tempestade de sentimentos, ele olhou para a multidão e viu expressões de temor e incredulidade. As mãos de Isabela tremiam enquanto ela o puxava. E Renan entendeu que a única saída seria enfrentar a situação. O que você fez? Renan se virou para Isabela, a voz falhando. Ela hesitou, e o momento se estendeu como uma faca afiada, cortando através do silêncio. Estamos sendo caçados. Eu estou em perigo e você também. De repente, um grito ecoou no ar. As sirenes se aproximavam, e a próxima explosão seria das mais devastadoras. Renan firmou os pés, buscando encontrar seu lugar no meio da confusão. Se Isabela estava ali, herdeira de uma verdade obscura, então ele não poderia simplesmente fugir. E quando tudo parecia perdido, o homem sombrio deu um passo à frente, mais próximo do que Renan queria. Chegou a hora de encarar a verdade, disparou ele, sua voz ressoando pelo ar carregado. Era um chamado à ação, mas também um aviso sombrio. Em meio ao caos, Renan olhou para Isabela, e ela parecia mais forte, mais determinada, pronta para lutar por sua vida. Ele se lembrou de tudo que sempre amou, e uma centelha de esperança começou a brilhar. Se estamos juntos, podemos enfrentar o que vier, disse, e ele declarou firme, enfrentando o homem sombrio, e apresentando o pequeno boi morno, mesquinho secudo com a aventura do casaco. Ele declarou firme, enfrentando o homem sombrio. E assim, com o último fio de esperança entrelaçado com desespero, Renan decidiu que lutaria. O futuro à frente era incerto, uma linha tênue entre a luz e a escuridão. Mas Renan e Isabela estavam prontos para desbravar. O que vai acontecer com Renan e Isabela? E você, o que acha disso tudo? O que vai acontecer com Renan e Isabela? Você, o que acha disso tudo? O que vai acontecer com Renan e Isabela? Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final chocante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.